Chegou, está por aqui o nosso convidado dessa sexta-feira, jornalista, foi correspondente em diversos países, mas no Oriente Médio, né? Passou um bom tempo no Oriente Médio. Ele mora em Paris, mas a gente tem que aproveitar que ele está no Brasil nesse momento. Está apresentando aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação também Melhor da Noite nessa semana e está arrasando, Sheila. É o Rodrigo Alvarez. Rodrigo, que bom que você está aqui conosco nessa manhã. Bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelos comentários. Uma alegria estar aqui com vocês. Pois é. E assim, é um momento em que a gente tem essa participação importante do Rodrigo, que tem muito conhecimento no que está acontecendo no Oriente Médio. Nós começamos o jornal, Rodrigo, falando sobre essa trégua entre Israel e o Hamas. Eu vim ouvindo no carro. Você ouviu, né? Então, os bombardeios voltaram e a gente, infelizmente, tem que noticiar isso, tem que trazer informação de novas mortes, depois desse período que trouxe até um calor ali no coração de dizer, há esperança. Carla, mas tudo foi desfeito, né? Não, eu não diria que foi desfeito, sabe por quê? Porque tem esperança e porque isso aí tá no jogo. A gente está sentindo, sofrendo juntos aqui, achando, poxa, não tem esperança. A gente viu 7 dias de trégua, isso já é um grande passo. Lembra que a gente teve quase 50 antes dessa trégua. É do jogo porque, em algum momento, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, precisava dar uma resposta a uma grande parte da população israelense que quer guerra, que quer acabar com o Hamas. Tem questão política envolvida. E houve um problema grave aí, que é o Hamas não está achando os reféns todos, tem dificuldade de localizar. Então, ontem, eles não conseguiram negociar de novo, já estava frágil essa negociação. Um lado acusa o outro, né? A gente não pode comprar a versão de ninguém. Eu não compro nunca. Tem que ter mais tempo para entender. Israel diz que Hamas quebrou o cessar-fogo, ou seja, atacou. E o Hamas diz que tentou de tudo para negociar e Israel não aceitou suas propostas. Mas isso vai voltar, gente. É impossível essa guerra se estender por muitos meses. É muito provável, e os negociadores estão na mesa agora fazendo isso, que eles consigam, talvez semana que vem, eu diria mais que daqui, quem sabe uma semana, mais um cessar-fogo, até que a gente vai ver essa guerra acabar em algum momento. É natural que isso aconteça. Tem um tempo de pausa, volta e talvez ela termine daqui a pouco. Netanyahu falou em pelo menos mais 2 meses de guerra. Vamos ver se isso de fato se confirma ou se essas pausas vão começar a ganhar um pouco mais de força, né, e trazer um pouco uma mudança nessa previsão trazida pelo Netanyahu. Agora, na sua visão, Rodrigo, e depois? É terra arrasada? O que fica depois ali na faixa de Gaza em relação a esse conflito mesmo, né? O grande problema é o depois, porque ninguém sabe. Israel já confessou, já admitiu que não tem um plano. Ninguém quer ocupar Gaza. Eu digo ninguém quer, seria o Egito e Israel, porque os dois já ocuparam em outros momentos. Nas últimas décadas, o Egito já ocupou e teve problemas. Israel não quer ocupar, que isso vai dar um problema enorme para eles, então ninguém quer Gaza. Netanyahu quer mais 2 meses de guerra, porque o objetivo número 1 deles, são 3 objetivos, mas o número 1 é exterminar o Hamas. O número 2 é libertar todos os reféns. E o número 3, o terceiro objetivo, é garantir que Israel não volte a ser atacada a partir de Gaza. Esses são os objetivos de guerra dele. Então ele está calculando que precisa de 2 meses para terminar isso. Destruir o Hamas e trazer os reféns e evitar novos ataques. Os reféns ele não vai trazer todos, provavelmente. A gente não sabe quantos já morreram, quantos estão desaparecidos com outros grupos lá em Gaza, porque tem outros grupos com reféns. O Hamas perdeu o controle, porque o Hamas foi lutar a guerra e não pôde cuidar dos reféns direito. E depois disso, provavelmente vai surgir uma outra liderança palestina ali dentro para cuidar de Gaza. O que o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Cisjordânia, gostaria é que finalmente se aproveitasse esse problema enorme para se criar um Estado palestino, em que aí Gaza se juntaria de novo à Cisjordânia e a Jerusalém Oriental, que são 3 territórios que Israel tomou dos palestinos em 1967, e aí sim seria a grande solução sonhada, criar um Estado de fato para os palestinos. Aí claro que teria que ter monitoramento internacional, eles falam em não ter exército, que para mim já não configura um Estado, mas se você não tem exército, você não pode se defender. Enfim, o mais provável é um vazio em Gaza e uma negociação internacional para definir o que fazer com essa possibilidade de reunificar finalmente os territórios. E quem seria essa liderança palestina? Não é Mahmoud Abbas, ou é? Mahmoud Abbas é um líder muito fraco, mas é o que tem.
é o que tem hoje. Em Gaza, você teria que trazer líderes da Jihad Islâmica, se ela resistir, outros líderes, todos serão comparáveis ao Hamas, então ninguém vai aceitar. O líder palestino tem que vir de fora de Gaza. E provavelmente viria da Cisjordânia. E quem é líder na Cisjordânia hoje é o Mahmoud Abbas. Fraco ou não, é ele. É o que eu ia perguntar sobre a Cisjordânia. Ontem você falava sobre a gravidade desse ataque em Jerusalém que aconteceu, né? Carla, foi um negócio tão absurdo. Você morou em Jerusalém, Eu vivi vários desses ataques lá, e toda vez que tinha um ataque como o de ontem, que quase ninguém noticiou pouco, mataram dois palestinos, chegaram atirando num ponto de ônibus, mataram 3 israelenses, um deles era um rabino ultra-ortodoxo, a comoção entre os ultra-ortodoxos é sempre imensa, eles param a cidade. Mataram uma mulher grávida de 24 anos, uma professora. Isso em outros tempos era motivo para começar uma guerra. Então, assim, o nível de violência está exageradamente alto. E, ao mesmo tempo, Israel tinha matado antes disso 4 palestinos em Jenin, depois mais 2. Os soldados israelenses mataram palestinos na Cisjordânia. Então, assim, a guerra, a minha visão é que o cessar-fogo começou a ser quebrado não em Gaza. A negociação começou a fracassar fora de Gaza, porque os dois lados estavam se enfrentando fora de Gaza. E, mais uma vez, é um nível de violência tão alto que a gente não está percebendo o que está acontecendo. É soldado matando adolescente na rua. Essas imagens são muito fortes, né? É assustador. Aí sabe o que aconteceu? É barbárie. Nesse atentado terrorista em Jerusalém, é chocante a imagem. E chocante o que aconteceu. 2 soldados israelenses reagiram quando os palestinos mataram as pessoas. E tinha um terceiro homem atirando. Esse terceiro homem era um civil israelense que estava atacando os palestinos, também defendendo as pessoas que estavam ali. Só que os soldados israelenses pensaram que ele era um dos terroristas, mataram o israelense, que levantava as mãos pedindo não me atirem. E o que é importante disso? É que ele matou um israelense? Para Israel, sim. Mas do ponto de vista humano, uma pessoa de mãos levantadas, ela está se rendendo. Você não mata essa pessoa. Então isso mostra a disposição para matar, dos dois lados. Tem ouvinte perguntando, e eu queria já ter ouvido você um pouco sobre isso, né? Se o Hamas pode ser destruído completamente, pergunta o nosso ouvinte. Já não houve outras tentativas ou é diferente dessa vez? E aí, eu quero acrescentar a pergunta desse ouvinte, já que esse é um dos objetivos de Israel, né? Destruir o Hamas, se é possível mesmo, já que o Hamas representa também uma ideologia por trás. Ou seja, integrantes do Hamas podem morrer, mas a ideologia por trás do Hamas morre? Eu acho, primeiro, importantíssima essa pergunta, é muito difícil, ela é complexa. O Hamas pode ser destruído como instituição. Vamos supor que você mate todos os líderes do Hamas. Vão surgir outros. Vamos supor que você mate todos os militantes do Hamas, ou seja, milhares e milhares de pessoas. Vai surgir um outro grupo. O nome desse grupo pode ser Jihad Islâmica, pode ser Hamas, pode ser Novo Hamas, mas você não vai destruir o fato. O fato existe um povo oprimido há 75 anos que reage a essa ocupação militar israelense. E essa reação dos palestinos, ela se torna intolerante e intolerável, né? Porque ela chega a níveis extremos. Então, não tem justificativa para o que eles fizeram. No entanto, o tempo todo eles estão sendo oprimidos. Então, sempre vai surgir um grupo que vai se intitular Grupo de Resistência contra a Ocupação de Israel, e esse grupo vai se tornar violento enquanto não houver uma negociação decente feita pelos outros países, feita no âmbito da ONU. E o quanto essa geração que a gente está vendo agora, né, de crianças órfãs, por exemplo, de crianças que viram as suas famílias destruídas, perderam pais, parentes e crescem nesse ambiente, são ou podem ser, são potenciais soldados desse possível novo Hamas, se é que o Hamas será destruído, o quanto essas crianças crescem com um desejo de vingança mesmo. Sheila, nessa região, todo mundo é soldado. Essa é a percepção que eles mesmos têm, muito claramente. O Hamas, quando ele faz um atentado terrorista hoje, ele se justifica dizendo que todo israelense tem direito de ter arma, todo israelense ou foi ou vai ser um militar.
Então eles passam a enxergar todos como soldados. E de fato, você anda em Israel, os civis estão armados. Você vai num restaurante, tem uma pessoa vestida normal, de camiseta e chinelo, com uma metralhadora do lado. Então isso é normal. E o mesmo acontece entre os palestinos. Toda criança palestina cresce ouvindo as histórias das outras guerras. Ela cresce vendo os irmãos que morreram mais cedo, ou sabendo que os irmãos estão na prisão, os primos estão na prisão. Então, sim, vai surgir agora uma geração de muito mais desejo, com muito mais desejo de vingança. Eu falei só de um lado, né? Mas tem isso mesmo, né? E as crianças vítimas do Hamas, vítimas nesse 7 de outubro, né? Que viveram isso diretamente ou indiretamente com seus familiares, né? É muito provável que tenha surgido em Israel uma geração mais agressiva, mais intolerante com os palestinos, né? A gente